Além dessa possibilidade de fazer a gestão da base de dados dentro do ArcMap, que faz com que eu tenha uma interação bem mais rápida com o software, eu também tenho a janela dinâmica, a tabela de conteúdo dinâmica. Né? O que eu quero dizer com dinâmica? Por exemplo, se eu faço uma simples seleção, tá? Aqui eu vou usar o Select by Lasso, que também é uma novidade, para selecionar alguns elementos que estão contidos no meu mapa. Ele fez uma seleção de vários elementos. Mas quantos elementos estão selecionados? Eu tenho aqui, dentro da tabela de conteúdo, um item chamado List by Selection. Então aqui eu tenho certeza que agora eu tenho 356 quadras selecionadas, 77 equipamentos urbanos e uma região, ou seja, uma feição do layer região. Então aqui eu posso ter um controle maior, além de saber quais são as feições, quais são as camadas que estão sendo visualizadas nesse momento. Se eu quisesse selecionar ou ler camadas, as feições selecionadas, eu posso clicar e pedir para ele fazer a remoção dessa seleção. E ainda tem um outro item chamado List by Visibility, que eu posso ver quais são as camadas que estão disponíveis nessa visualização. Então aqui eu tenho região, equipamentos urbanos, quadra e Bing Maps. Porém, se eu sair dessa visualização, eu percebo que, como é dinâmica, a toque, agora eu só tenho 2 layers sendo visualizados nesse momento do projeto. Tá? Uma outra coisa bem interessante, ainda voltando na parte de gestão de dados, eu posso criar um geodatabase padrão. Tá? O geodatabase é um repositório onde eu posso armazenar dados espaciais. Então eu posso criar um geodatabase padrão para que todos os resultados dos meus processamentos ou qualquer dado que eu queira fazer conversão ou manipular simplesmente, estejam centralizados nesse geodatabase. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Mundo Geo, e dentro dessa pasta eu vou criar um geodatabase, e esse meu geodatabase será o geodatabase padrão. Criei um file geodatabase, e a partir desse file eu vou colocar o nome Demo1. Uma vez que eu tenha criado esse Demo1, agora eu posso sinalizar para o meu ArcGIS que esse geodatabase é o geodatabase que deve ser o padrão. Ou seja, então o geodatabase preferencial para que o resultado do meu processamento ou qualquer manipulação que eu fizer de dados seja alocada, seja armazenada nesse geodatabase. Tá? Então aqui ele já cria um ícone bem diferente. E agora eu vou pegar esse shapefile de continente e vou colocar dentro desse geodatabase padrão. Tá? Vamos ver como é simples apontar para o geodatabase padrão. Aqui eu cliquei com o botão direito, simplesmente pedi para exportar para o geodatabase, para um file geodatabase. Tá? Aqui ele indica o caminho e aqui ele pede o output. O output eu vou dizer que é o geodatabase padrão. Quando eu clico nesse ícone Go to the full geodatabase, ele vai até o geodatabase padrão e aí eu posso selecioná-lo para que ele seja o repositório dessa minha conversão. Tá? Então aqui eu vou escrever continente dentro da janela de Output Feature Class e agora, ok. Com isso, o que ele está fazendo? Ele está pegando o elemento continente e colocando dentro do geodatabase. Uma outra novidade, vocês podem ver aqui no rodapé, é que o processo está rodando de forma assíncrona, ou seja, eu posso continuar a operação do meu ArcGIS enquanto o ArcGIS Desktop está operando e fazendo o processamento que eu solicitei. Agora ele indica que o processamento ele foi concluído com sucesso, aqui eu estou vendo a seta verde, tá? Aqui eu estou vendo a base de dados, que está o continente, o shape que eu converti para Feature Class no geodatabase, e aqui na tabela de conteúdo eu vejo o layer que foi selecionado. Tá? Então, esses itens são para facilitar a usabilidade, para facilitar a manipulação do dado. Né? Então, o que a Esri fez aqui gastou muito esforço, muito tempo para que o usuário pudesse ter uma melhor manipulação do dado, uma manipulação mais rápida. Okay? Agora eu vou passar para o Dorival. Bom, pessoal, a gente vai ter aqui agora uma enquete
que a gente quer passar para vocês, que é em relação ao uso das tecnologias GIS. Um estudo feito por um instituto internacional chamado Gartner, ele aponta que a Azure é a tecnologia mais usada, é a tecnologia GIS mais utilizada no mundo e também aqui no Brasil. Então a gente está querendo fazer aqui um teste com as pessoas do grupo do Mundo Geo e para a gente ver qual que é a tecnologia que é mais usada por nós. Bom, a enquete está ativa. A gente vai deixar mais alguns segundos aí para que todo mundo possa votar. Já estamos com quase 80% das pessoas já votaram, então já tem como ter um parâmetro. Acho que vocês vão ficar contentes aí com o resultado. Então, vamos ver aqui quais. O resultado deu 70% Azure e depois software livre, Autodesk, outros e Intergraph por último. Você quer comentar, Dorival? Sim. Wilson? Acho um número bastante expressivo, né? O número mundial ele não é tão expressivo assim para a Azure, apesar de a Azure ser a maioria, é um pouco menos de 50%. Então a gente percebe aqui que as pessoas do grupo que estão participando, pessoas que usam, a maioria usa a Azure, os que não usam ou usam em conjunto com outras tecnologias, estão aí também conhecendo um pouco melhor a tecnologia Azure. Agora a gente vai falar um pouco das características do produto desktop. Está aparecendo aí. Apareceu. Está aparecendo, ok. Então a gente vai falar um pouco aí das características técnicas do ArcGIS Desktop, né? Essa apresentação é dividida em característica e benefício. Vamos falar um pouco das características. O que a gente pode destacar aí de novidade na parte desktop da versão 10 é a diversidade de simbologia. Uma das coisas que a Azure acrescentou para contribuir com as pessoas que trabalham com mapa foi a diversidade de simbologia que foi acrescentada, que nos possibilita colocar uma riqueza maior na construção dos mapas. Outro ponto importante são os templates, que nos possibilitam ter um ganho incrível de padronização e de produtividade. Você consegue pré-configurar o comportamento de uma feição, uma característica, uma simbologia, antes de você começar a trabalhar, antes de você começar a editar. Então, com o template você consegue ter uma padronização bastante interessante, que vai te dar um ganho lá na frente. Falando em edição, agora a gente teve acrescentado ao ArcEditor as funções de cadastros do Survey Analyst. Ele não é mais uma extensão, agora ele está dentro do ArcEditor. Então, as pessoas que comprarem o ArcEditor ou que renovarem a sua atualização, elas vão poder usufruir dessas funcionalidades específicas para edição e cadastro, que antes só estava disponível para quem comprasse a extensão.